Então, olha só, esse curso aqui, meu objetivo é o seguinte: esse curso é dirigido a médicos, tá? E para mostrar aos estatísticos também como é possível ensinar a médicos coisas mais modernas e facilitar o ensino de estatística para eles. Então, a primeira coisa que a gente vai mostrar aqui é como tirar a matemática da estatística para esse pessoal. Não quer dizer que a matemática não seja importante para a estatística. Aliás, quanto mais matemática você souber, mais competente em estatística você será. Tá? Mas para esse grupo de pessoas que não trabalham em matemática, é importante que você facilite o entendimento dos fundamentos do que você está ensinando, do que mostrar como fazer somas e divisões. Tá? Então, vou começar aqui com os objetivos do curso. Apresentar a metodologia estatística para estudantes de medicina e médicos de forma sem conceitual, quer dizer, eu vou querer dar ênfase nos fundamentos, tá? E sem ênfase em matemática. Desmistificar o uso inadequado, automatizado e indiscriminado de métodos estatísticos na pesquisa clínica e dar uma visão geral introdutória de métodos estatísticos modernos que contribuem para o conhecimento médico. Não é fácil fazer isso. A minha briga é constante, já estou lá há uns 10 anos com esse grupo de cardiologia e só algumas pessoas eu consegui convencer a usar técnicas não triviais assim de estatística. Eu vou dar exemplos aqui, na próxima aula, quando a gente for falar de exemplos, o que eles fazem e o que está errado, e quais os resultados que eles obtêm erradamente, e quando você usa um modelo que vocês conhecem e que eles é difícil para eles e eles não aceitam que você use esse tipo de técnica, quais são os resultados diferentes, né? Então, e o que a gente vai tentar fazer, com exceção da apresentação do REP, que seria uma aula extra, que a Emília dá, seriam 6 horas de aula. Então, eu vou falar sobre essas, até as aplicações médicas, tá? E vou mostrar para vocês como é que eu ensino esses tópicos para eles. Bom, a primeira coisa que você tem que notar é que é um assunto que estatística é um assunto que a maioria dos estatísticos acha difícil, que os médicos são especialistas. Então, o Wilton Sabe, que foi presidente da ABR, ele costumava dizer que uma das dificuldades que um estatístico jovem tem de trabalhar na medicina é que as pessoas não aceitavam essas coisas. E como essas técnicas mais modernas. E como eles eram jovens, não tinham uma titulação assim acadêmica, eu digo, dentro da universidade, você vai trabalhar com um médico conceituado, era um problema mais de autoridade do que de competência. Então, eu quero que você faça isso. Então, essa é uma dificuldade que os jovens vão ter quando for trabalhar com médico. Você deve... Bom, e aí, como é que a gente é visto pelos médicos, tá? Desnecessário,
alguém que sabe usar pacote estatístico, alguns deles agora já sabem usar, infelizmente. Técnicos necessários para você fazer os bancos de dados, é uma coisa que eles também não entendem, que tem pessoas especializadas em fazer banco de dados, que não são estatísticos, mas que muitas vezes é muito importante que você tenha um sujeito de computação para fazer os bancos de dados. E eu já vi projetos enormes, caríssimos, desperdiçados, porque o banco de dados foi feito de determinada maneira e depois não servia para o que eles queriam, tinham que contratar pessoas de computação para refazer o trabalho. Bom, e demônios necessários, quer dizer, ele quer que você ache significância de qualquer maneira. Então, mas uma das coisas que eu fico satisfeito é quando não dá significância. Aí você explica aquilo para ele, mas isso eu já sabia. Ah, a estatística está aqui para comprovar o que você sabe e não para descobrir coisas que você contra a sua intuição. E então eles podem ser vistos como Deus, como um bispo, como um padre e como um sacristão. E a minha opinião é que você tem que ser um padre. Você tem que ser um parceiro na pesquisa que ele tem. E não uma pessoa que ele chega já com tudo pronto e entrega na sua mão e você vai analisar aqueles dados para ele. Por duas razões. Primeiro, porque você, em geral, não conhece aquele assunto. Então, vai fazer alguma besteira, porque você não conhece aquela área da ciência. Então, você tem que trabalhar junto para você entender o que ele está falando, qual o problema dele e você explicar para ele o que você está fazendo. Tá? Eu tenho um exemplo prático disso aí. Uma moça chegou, eu sempre quero que os orientadores de doutorado, de mestrado, vá com os alunos para ter a reunião com a gente. E dificilmente eles fazem isso. Porque os orientadores e tal são pessoas que já têm várias ocupações e tal. É meio complicado. E uma desses casos foi uma aluna, foi lá tirar uma dúvida, eu queria ver se isso aqui influencia nisso. Aí nós fizemos a análise e tal, e mostrando que não tinha nada a ver. Um modelo com outro, que não causava o outro, o efeito. Né? Aí ela saiu de lá contente, não era significante o resultado. Quando a gente chegou lá embaixo, eu pensei, poxa, a variável que ela quer estudar não é importante, então está perdido o trabalho. Aí encontramos com a orientadora no caminho, ela disse, não, era isso mesmo que eu queria. Eu já sabia que não tinha importância. Então, você tem que estar junto para conhecer o problema. É um problema de radiologia que eu não conhecia. E aí, analisei os dados dessa maneira. Então, você não consegue nem interpretar o que você está fazendo. E o papel da gente é coletar informação, interpretar, analisar a informação adequadamente. Você pode pescar ou ensinar como pescar, quer dizer, o objetivo é você trabalhar junto e ele pode ser um modelo mais complicado. Se você tiver paciência, você consegue ensinar ao pesquisador aqui.
tem que ir lá embaixo e explicar aquilo com palavras, que é mais difícil. Você botar forma e derivar coisas é muito fácil. Então, para você mostrar que você está entendendo daquele modelo, você tem que explicar aquele modelo em palavras. O que aquilo significa e o que está fazendo. Bom, aí tem o efeito da revolução do computador, que ele liberou os cálculos, né? Quer dizer, antigamente, quando uma regressão logística, na época do Fischer, levava uma semana para fazer. E tinham os calculadores, eram um grupo de pessoas assim, que ficavam lá no laboratório do Fischer, lá na Rottenstedt Station, para fazer contas, aquelas máquinas antigas, manuais, cheias de bolinhas. E o interessante é que, aos poucos anos, há uns 10 anos atrás, alguém refez os cálculos do Fischer de muitas das coisas que ele tinha feito, de planejamento de experimentos, de análise análise fatorial, e acharam que estavam precisos até a 7ª casa decimal. Então, mesmo com aquelas dificuldades da época, as técnicas de análise, de cálculo numérico que eles usavam eram bem eficientes. Bom, você agora pode trabalhar com grande massa de dados, trabalhar com modelos multivariados complexos, métodos computacionalmente intensivos, tipo Bootstrap, Markov Chain Monte Carlo, permite possibilidade de estudar convergência sintótica e revolucionou o ensino. Tá? Um exemplo disso, clássico, é o modelo linear generalizado. Até a década de 70, as coisas eram feitas separadamente, até que alguém descobriu que aquilo tudo, por trás daquilo, tinha o mesmo algoritmo de maximização da verossimilhança. Então, foi um grande avanço. Primeiro, trabalhar com métodos multivariados. Por exemplo, na época que eu fiz graduação, era impossível você fazer uma análise de componentes principais com muitas variáveis, ou até uma análise de regressão feita na calculadora. Era muito fácil de calcular uma variância negativa, muito fácil, tranquilamente se achava variância negativa. Eu já achei variância negativa. E tem os sistemas gratuitos que vocês já conhecem, que é o R, o Embugs, que são muito importantes. Bom, e a história da estatística, né, foi no começo do século XX, aplicações de agricultura, modelos paramétricos em geral gaussianos, e modelos univariados. Na década de 60, 80, foram aplicações biométricas, modelos lineares e modelos multivariados. Na década de 60 e 80, aconteceu uma coisa que, ao contrário do início do século, em que a estatística pertencia aos cientistas, na década de 60, 80, ela virou coisas de matemático. Então, o progresso foi muito menor na década de 60, 80 do que na década anterior de Fischer, Blackwell, Rao, Cox, essas pessoas que vocês conhecem aí dos livros texto, né?
E após 90 e século XXI, ela voltou para a mão dos cientistas, em que você tem o futuro, será genética, métodos computacionais intensivos, esses modelos longitudinais, multidimensionais, complexos, e aprendizado estatístico, que tem vários nomes, né? Uns chamam de, dependendo da profissão, uns chamam de data mining, outros de machine learning, pattern recognition, aprendizado de máquinas e assim por diante. Cada profissional escolhe um nome. E os estatísticos usam esse termo, aprendizado estatístico. E uma boa referências sobre isso aqui são os trabalhos e os livros do Rast e o Tibishirani de Stanford. Já tem 3 livros publicados excelentes que são a referência em todos os cursos de estatística. E exemplos de aplicação dessas técnicas são essas teses de doutorado na clínica médica da UFRJ, que tiveram prêmios do SUS, de Ciência e Tecnologia do SUS, que foram 2 teses de doutorado, uma em CART e outra em redes neurais. Isso já há bastante tempo. E atualmente a gente terminou essas teses aqui também em redes neurais, Rodrigo Colasso em suporte vector machine, redes neurais probabilísticas, todos na área de medicina. Eu tenho levado, aplicado, eu não sou um desenvolvedor de metodologia, eu aplico técnicas que eles não conhecem. Bom, então ele está falando em interação em medicina e estatística e como promovê-la e por quê. Então, o porquê dessa interação? As dificuldades com as técnicas, fórmulas. Essa parte que eu vou mostrar para vocês aqui não é a opinião do estatístico, é a opinião do David Sackett, que é o criador da medicina baseada em evidência, meta-análise e coisas desse tipo. Então, as causas que ele diz que as fórmulas assustam dão medo, elas são difíceis de lembrar, elas requerem conhecimento de matemática e estatística muito longe do conhecimento e experiência do clínico. O tempo necessário para entender suas nuances será feito às expensas de manter a competência clínica, vida social, autoimagem positiva e um senso de humor. Então, é o seguinte, o médico querer aprender o que o estatístico faz é muito doído. E, em geral, alguns conseguem. Tem exemplos clássicos, o Cláudio Stuccini e o Euclides, que foi aqui professor de Campinas e de Ribeirão Preto, o grupo que está lá em Ribeirão Preto atualmente, um ex-aluno do Lousada, os alunos do Lousada que estão lá, são muito competentes, mas não são médicos, são matemáticos que foram trabalhar em medicina. Eles dizem, né? Tenha cuidado com o homem que trabalha duro para aprender algo, aprende, no final não está mais competente do que antes. E está cheio de ressentimento criminoso com as pessoas que não são competentes, mas que não chegaram à sua situação de maneira difícil. Ele também continua ignorante. Um exemplo típico foram 2 médicos que foram lá pedir uma assessoria na divisão de pesquisa, não sabiam nada de estatística,
A moça ensinou a estatística para eles, teste T, que quadrado. Um ano depois voltaram os dois com um livrinho que eles davam aula daquilo para os outros serviços médicos. Quer dizer, ganhavam bastante para dar, sei lá, uma palestra, 2 palestras, 5 mil reais, uma coisa assim. Para uma palestra, então, a coisa é assim. E é uma área que vale a pena, né? Porque tem muito dinheiro para pesquisa. Bom, então, o que ele sugere é, esqueça as fórmulas. Aí ele diz, eu sei menos fórmulas hoje de quando planejei meu primeiro experimento randomizado. Nunca trabalho sozinho, porém sempre com estatística. A grande maioria de clínicos que eu encontrei sabem o suficiente estatística para arranjar problemas, porém não o suficiente para sair deles. Empregue a estatística fisiológica. A importância das fórmulas estatísticas não está na sua individualidade, mas sim na sua combinação criteriosa. Clínicos as entenderão bem melhor se pensarem nelas em termos fisiológicos, análogos a combinar os determinantes do sistema sanguíneo de pressão arterial. Então não adianta você saber tirar a pressão, porque você não vai saber o que o paciente, a pessoa doente tem, porque você não é médico. Então a mesma coisa acontece com o médico que vai fazer estatística. Bom, a única forma da estatística fisiológica que é importante que eles entendam é essa forma. Confiança igual sinal sobre o ruído raiz de R, onde cada uma desses termos... Olha só, eu vou deixar aqui as aulas, vocês podem copiar, depois passar para o pendrive e levar, tá? Então, essa é a única forma importante na estatística clássica, tá? Frequentíssima. A confiança é conjunto de intervalos de confiança, o sinal é a diferença do efeito do tratamento experimental e do controle, N é o número de pacientes e o ruído é a soma dos fatores que podem afetar o sinal, que é a incerteza. Tá? Então, mas se você for bayesiano, a única forma que interessa é essa aí. Certo? Bom, na estatística tem 2 culturas. É a cultura de modelagem dos dados, em que você tem uma teoria e busca dados para comprovar a sua teoria. Tá? E a cultura algorítmica, tá? Que é você tem os dados e você sai em busca de uma teoria. Que explicação você tem para aqueles dados? Tá? Então, é uma coisa muito particular, por exemplo, suponha que no hospital universitário onde eu trabalho, tem um grupo de cardiologistas que está trabalhando no 3º andar. E um tipo de determinado exame é feito no 10º andar. E essa equipe de cardiologistas foi treinada e gosta de fazer aquele exame. Mas ninguém, não tem uma teoria que diga que você tem que fazer aquele exame. Você pode fazer aquele ou outro. Tá? Aí você analisa os dados dos pacientes do hospital e você vê que todo sujeito que vai para a cardiologia no 3º andar tem que ir para o 10º andar. Então, o que é que você faz?
você põe o exame junto da cardiologia. Tá? E isso aconteceu em marketing, por exemplo, em que você, quando você vai fazer compra no supermercado, o que você compra, e vocês devem receber em casa, ofertas de coisas que você já comprou. E aí eles te dão um desconto de 10% aqui, 10% ali, é um cartãozinho que você recebe aquele desconto. Por quê? Porque toda vez que você vai fazer compra, tá, aquilo vai para um banco de dados enorme. E aí eles descobrem que a pessoa que compra fralda, compra chocolate também, ou compra cerveja. Então eles põem a fralda junto com o chocolate e com a cerveja. E eles fizeram isso nos Estados Unidos, e as compras de chocolate subiram, ou boneca Barbie, para mim botar tudo junto, subiram enormemente as vendas quando eles fizeram isso. Mas aquilo serve para uma cultura, pode não servir para outra, não é uma teoria, é uma verificação que você tem daquela situação. Então, essa é cultura algorítmica. E é o que eu tento fazer no hospital universitário, usar essas técnicas. Então, a ideia, o paradigma da estatística, então, é esse. Você tem fenômenos, você formula hipóteses, você tem informação a priori, você faz uma teoria, formula algumas hipóteses dentro dessa teoria, aí você escolhe um modelo, tá? E você tem os modelos de probabilidade de processos locais, e aí você coleta os dados, você tem dois tipos de estudo, desenho de estudo que você pode usar, que é experimentos controlados e observacionais. Então você tem planejamento de experimentos, ou amostragem, e aí você pega os dados, vai descrever os dados, tirar conclusões sobre os dados, fazer inferência. Né? Então, você tem essa parte que até aqui você está supondo que o modelo é correto. E aqui no final você verifica se aquele modelo é correto, e aí é um processo iterativo. Não para nunca. Tá? Então, essa é o paradigma da estatística dentro da metodologia científica. Então, a estatística nada mais é do que a tecnologia da ciência. Você pode ver isso, quer dizer, não adianta nada saber todos os modelos e tal, se você não está dentro e conhece uma determinada área, ou vai se dedicar a uma determinada área. Bom, e as técnicas usadas para isso são os modelos, tipo de coleta de dados, verificação, visualização gráfica, que é uma coisa importantíssima hoje em dia. A gente vai ver algum exemplo aqui das técnicas de visualização de dados, como é importante e como o computador permitiu que a gente fizesse análise bem interessante e simplificando bastante o trabalho do estatístico. E a parte de inferência, você tem todos esses métodos aí para você aplicar, quer dizer, cluster, classificação, componentes principais, análise de correspondência, correlação canônica, escalonamento, estatística não paramétrica, robustez, regressão em árvore, projection por SUS de Gantt e regressão linear, tal, etc. E a verificação de modelos você faz através de análise de resíduos, teste de equabilidade, previsão e controle. Tá? Você prevê, vê se acertou, divide os dados, tenta ver se os dados estão prevendo direito naquele pedacinho,
ou então controle. Você mexe em algumas variáveis para ver se a resposta, se você conseguiu aproximar a caixa preta que a gente viu na análise. E o paradigma de data mining é o contrário. Você tem os dados, você usa técnicas algorítmicas para formular hipóteses, aí você cria modelos, verifica se bate com os fenômenos e aí, bom, quer dizer, aqui você começa com os dados, né? Bom, e aí são aquelas técnicas estatísticas e as técnicas de machine learning. E essas técnicas, então, em geral, você está interessado nisso aqui. Bom, aí é do lado para você colocar coisas novas, as pessoas têm que estar com a cabeça aberta para aqui. Então, como é que eu ensino estatística de uma maneira bem simples, né? E que consegue mostrar tanto a parte de teste, estimação e intervalos de confiança, de uma maneira bem simples. Então, vamos pegar o problema do epidemiologista. Tá? Suponha que o epidemiologista foi enviado a uma região para conferir a prevalência de uma doença. Ele foi informado que os casos foram numerados sequencialmente, obviamente isso não acontece sempre, e durante um período ele observou uma amostra aleatória de 5 doentes. Não querendo consultar os prontuários de difícil acesso, será que ele pode fazer algumas afirmações sobre o número de casos baseado no número de registro dos pacientes vistos no período amostra, que foram esses números. Tá? Suponha que o primeiro paciente recebeu número 1, o segundo número 2, assim por diante. Suponha que isso aí seja um prefeito que pediu dinheiro ao Ministério da Saúde e de uma doença muito rara e que o Ministério da Saúde desconfiou que tinha alguma coisa errada, mandou o epidemiologista lá para verificar, e esse epidemiologista ia passar só uma manhã lá. Tá? Problema prático. Tá? Então, primeiro problema que a gente tem é tentar estimar o número de pacientes. Então, vamos considerar o problema de estimação, vamos colocar os dados, os números de ordem crescente, tá? Eu quero saber isso aqui. Bom, a gente sabe que o número é maior do que 440, que eles foram numerados, e aconteceu na amostra. Então, e a gente pode argumentar, por exemplo, que você tem 72 números abaixo, né, menores que o menor valor observado, é razoável supor que podemos ter 72 acima. Tá? Então, uma estimativa razoável é 440 mais 72. Aí, invariavelmente, acontece. Mas aí o senhor está chutando. Aí eu disse, e vocês também estão chutando quando calculam uma média. Quando calculam uma média, um amostral, uma variância amostral, vocês também estão chutando. Que a média, por exemplo, só é um estimador razoável se a distribuição for normal. Se não for, então você está chutando também. E esse é um negócio que acontece sempre. Outro argumento seria considerar que temos 279 números menor que a mediana, seria razoável supor que o tamanho também teríamos 279 acima, e uma outra estimativa seria então 280 mais 279.
tá? Que é a estimativa pela variância. E como é que o estatístico raciocina para achar qual a estimativa melhor? A gente tem duas estimativas, né? Qual delas escolher? E os estatísticos têm métodos para responder essa situação que a gente vai ilustrar. E eu digo, eu vou ilustrar com uma amostra pequena, mas na realidade o que se faz é estudar o comportamento disso em todas as amostras possíveis de serem retiradas. Quer dizer, né? Saber a distribuição amostral da estimativa. Bom, então o erro, suponha que o verdadeiro valor seja 512. Então o erro da estatística pelo sistema foi 38 e pela mediana foi 9. Tá? Agora suponha, então, que eu tirei infinitas amostras. Tá? E aqui estão as estimativas e o erro das estimativas. Tá? Então, uma maneira de escolher a estimativa é aquela que tem a menor média de erros. Tá? Então, você ensinou já todas as coisas, todos os fundamentos necessários para ensinar estimação para o médico. Aí acontece um negócio, né? Como esse negócio é muito fácil, ele é indesconfiável. Que as pessoas gostam, isso já foi feito um experimento para mostrar que as pessoas gostam de coisas complicadas que eles não entendem. Um determinado sujeito de business, o Armstrong, da Wharton School, ele contratou um artista para dar 3 tipos de palestra sobre um negócio assim absurdo. Era a filosofia heurística no campo da educação física. Um negócio assim não tinha sentido. Então, ele deu uma palestra complicadíssima, uma palestra intermediária e uma palestra simplíssima. A maioria das pessoas gostou da palestra complicadíssima. E o pessoal que ele deu a palestra simplíssima viu que aquilo era uma besteira, não gostou. Não? O exemplo típico é esse. Se vocês quiserem, podem. Saiu até uma revista aqui no Brasil, um resuminho desse estudo, mas ele tem, se entrar no currículo dele, na Wharton School, eles têm lá. Não sei se está ainda em atividade. Então, agora, uma outra razão para escolher a estimativa pelo extremo é que, em alguns casos, ela produz resultados inconsistentes. Por exemplo, se na amostra inicial o maior valor fosse 650, em vez de 440, o estimador pela mediana continuaria a ser 559. E é uma estimativa ruim, já que a gente observou 650. Tá? Que a mediana está ali no meio, tanto faz o que você observou para o lado de cá, não tem problema. Bom, o bioestatístico, através da teoria das probabilidades, desenvolveu métodos e critérios para escolher essas estimativas que vão ser apresentadas depois. Tá? E aí está uma curiosidade de que esse tipo de estimativa foi usada na Segunda Guerra. Tá? Claro que é um problema muito mais difícil, porque os dados não eram sequenciais, com o número de tanques produzidos pelos alemães, e que as estimativas foram mais acertadas do que das fontes de inteligência. Aí você convence ele do que está falando. O problema da autoridade. Pronto.
Então, dos alemães tem mais tempo. Agora vamos considerar o problema de testar uma hipótese. Tá? Suponha que já sabemos que o número de casos prevalentes e desejamos testar a hipótese de que o beijo é 1000, baseado nessa amostra. Isso é, essa amostra permite que duvidemos de que n é igual a 1000, por quê? Para avaliar a evidência experimental com a afirmação da hipótese n igual a 1000, façamos primeiro uma analogia com o lançamento de uma moeda. Então, menor do que 500 é cara, maior do que 500 é coroa. Tá? E, então, é fácil verificar. Aí, como eles ainda não viram binomial, nada disso, você põe todos os casos ali e faz por indução. Tá? Supõe 2, 3 e 5 vezes. Aqui é 2 elevado a 5, 2 elevado a 3 e 2 elevado a 2. Tá? Está errado essa. Na hora de vocês copiarem, ele corrige isso. Tá? Então, essa probabilidade de ter 1000 pacientes e a probabilidade de tirar 5 números abaixo de 500 é este valor. Tá? Então, duas coisas podem acontecer. Você tem 1000 pacientes doentes, tá? E você é um sujeito muito azarado. Ou não tem 1000 pacientes. E este é o raciocínio de qualquer teste de hipótese. E o que eles confundem é o contrário. Que o valor P é a probabilidade da hipótese ser falsa. Da hipótese alternativa ser falsa. Então, e aí, vamos considerar o intervalo de confiança. Então, você já ensinou estimação, teste, o que está por trás disso. Tá? Você não ensinou o teste, você ensinou o raciocínio por trás daquilo. Então, vamos agora para intervalos de confiança. E agora vamos corrigir um pouco essa probabilidade, que em vez de ser 1/2, eu deveria usar 440 sobre 1000. Menor do que 440, cara, e a probabilidade seria 440 sobre 1000, tá? Para cara, e menos isso ao outro. Então, se eu fizesse o mesmo raciocínio, a probabilidade seria essa, bem menor do que aquela, tá? Mas só para corrigir, né? Para a gente calcular o número estatístico. Que é bem menor que a probabilidade aproximada 0,31. Isto é, este método indica que se n igual a 1000, a amostra ainda é mais rara do que aquele caso anterior. E aí eu faço o seguinte, vamos testar as hipóteses de que n é igual a 900, que n é igual a 800, que n é igual a 700, e aí eu chego num número mágico que todo mundo gosta, que é esse número 0,5. Então, eu posso dizer que uma probabilidade de 95%, mas lembrando o que significa o teste de hipótese. Significa dizer, é 800 e você tirou uma amostra muito pequena. Então, se você tirar números maiores do que 800, a probabilidade é muito pequena e maior é muito grande. Aí, nesse ponto, eu paro e critico esses 5%. De que maneira? Fácil.
você não entraria no avião se a probabilidade do avião cair fosse 0,51%. Tá? Eu não entraria. Mas você não entraria no avião se a probabilidade do avião fosse 5,1%. Mas entraria no avião se a probabilidade fosse 4,9%. Aí, não, eu não entraria de jeito nenhum. Tá? Então, esse negócio de que 4,9 é menor, muito menor do que 5,1, depende do problema. Depende do problema. E eu já vi pesquisadores, uma tabela enorme de testes, enorme. Todos os valores, em 0,001, 0,001, e aí tinha um valor, mas na tabela tinha assim uns 40 testes que ela fez, testando coisas diferentes. Não podemos dizer que tal tratamento é melhor do que o outro, sempre, porque tem um que deu 0,08 em 50 testes. Quer dizer, a pessoa aplica coisa automaticamente sem pensar. 8% é pequeno. Se tudo é pequeno, aquilo ali aconteceu por acaso. Certo? Então, essa é a maneira que a gente tem que ter o cuidado para ensinar na remédica. Bom, então a gente pode dizer que N é menor que 800 com 95% de confiança. E não de probabilidade. É a probabilidade de que N é menor do que 800, por causa do raciocínio do teste de hipótese. Tá? E aí, o mesmo tipo de raciocínio eu faço usando a probabilidade 1 menos que fica mais fácil. Essa probabilidade aqui deu 0,11, que é a probabilidade, eu faço para 400, 440, 441, 442, e acho essa probabilidade ali. Então, eu tenho um intervalo de 90% de confiança de que está entre esses valores. Eu faço mesmo raciocínio. Suponho que é 440, suponho que é 441, e vejo 1 menos a probabilidade de não tirar. E aí, bom, então, para cada problema, você escolhe o P que é razoável. É importante. Bom, e aí, por que aquelas fórmulas que eu coloquei aqui são importantes? Isso é uma tabelinha. Tem um livro que tem, chama-se 100 testes de hipótese, do indiano. Tá? Vou mostrar como é que ele na próxima. Deixa eu comentar. Olha só, aqui eu ponho o problema do epidemiologista, tá? E aqui eu ponho vários testes. Tá? Problema, testar uma média, testar a razão de variância, diferença de proporções, os testes usuais, ok? E aí, a gente vem aqui, caramba, um beijo.
E aí eu faço uma analogia com aquilo que a gente viu no exemplo, com que o teste usa, precisa usar. Tá? E aí, gente, se você notar, a estatística de teste é exatamente isso. Sinal, ruído e confiança. Todos os testes é daquela forma. Então não adianta você decorar o livro que tem 100 testes de hipótese, porque tem 101, tem 102, tem muito mais. O que você tem que decorar, fala para eles, é o problema do epidemiologista, e olhar essa tabela, e olhar os outros testes da mesma maneira. E se você quiser tamanho de amostra, também sai daquela forma. E se você quiser intervalo de confiança, também sai daquela forma. Basta você passar o ruído para um lado e passar a confiança para o outro lado, que é o Z, ou sei lá. Então, todas as formas da estatística clássica estão dentro daquela forma. Intervalo de confiança. Você passa o ruído do outro lado, né? E ajeita que dá. A confiança passa para cá, o ruído passa para cá e passa o sinal para o outro lado. Tá? E esse aí é o teste, tá? É o livro que traz os testes, tá? É mais simples você, quando precisar, vai lá no livro, olha o que ele está fazendo, um método, um exemplo, e onde é que você calcula a confiança. Tabela tal, tabela tal. Tá? Então, é uma maneira muito mais simples do que você ficar ensinando que quadrado, teste T, que ele não vai fazer aquilo erradamente. Tem até uma frase que está em todas as teses lá, eu brigo, mas tem um médico lá, toda vez eu falo, que eles submetem um projeto, se as variáveis são contínuas, usamos o teste T, se as variáveis são discretas, usamos o teste não sei o quê. Para verificar se a distribuição é normal, usamos o teste de Smirnov com Moorhoff. Nem sabe o que é, mas põe aqui. Nem sabe se vai usar aquilo na tese. Às vezes não precisa de nada daquilo, mas tem que botar. Aí eu pego, aqui nesse livro tem uns testes assim, Kendall Box, não sei o que, ele diz, pô, põe o nome desse aí que é mais bonito. Bom, e aí, vamos fazer o seguinte. Aí a gente pega e mostra uma coisa que eles entendem bem, é teste diagnóstico. Tá? Então, a gente faz uma analogia de testes de significância com teste diagnóstico. Tá? Então, aqui são, num teste diagnóstico, esses aqui são as quantidades importantes, né? É correto positivo, falso negativo, correto negativo, e aqui é a presença da doença e ausência. E aqui o resultado do teste. Ok? Bom, e eles têm uns nomes específicos para alguma dessas coisas, que é teste positivo quando a pessoa está doente, chama sensibilidade. Teste negativo quando a pessoa não está doente, é especificidade. Probabilidade da doença é a prevalência.
probabilidade do teste dar positivo. É a positividade do teste. Aqui é a negatividade do teste. Aqui é a probabilidade da doença, da pessoa estar doente, dado que o teste é positivo. Isto daqui é que é importante você saber, que é o valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Mas isso você só consegue a partir desse daqui se você tiver a prevalência da doença. Então, aquela probabilidade que você acha que você tem probabilidade dos dados dado a hipótese. Isso daí é que deu 0,05. E não probabilidade da hipótese dado os dados, que é o que eles acham que é. A probabilidade da hipótese ser verdadeira. Tá? E isso você só consegue se você for bayesiano. Mas você tem uma escala de incerteza, incerteza. Né? Primeiro, a escala mais fraca é a significância. A segunda escala é a razão de verossimilhança. E a terceira escala é a probabilidade, é a mais forte. Tá? Então, para você conseguir chegar na última escala, você tem que ter a razão de verossimilhança e também a priori. Tá? A razão de chance da priori com a alternativa dela é a razão de verossimilhança e a razão das priores. Tá? Então, esses são os valores. Tá? Aí, você tem os testes, um teste de hipótese, que é a hipótese é verdadeira, a hipótese é falsa. A demais é verdadeiro e o de menos é verdadeiro. Você está testando sempre o contrário, né? Está testando sempre que não tem, que tenha, se você quer, tenha doença, você testa que não tenha doença. Então, é a decisão correta, a probabilidade é 1 menos alfa, é o nível de confiança. Aqui é o erro do tipo 2, erro do tipo 1, e decisão correta é o poder do teste. Tá? Essa tabelinha vocês conhecem bastante. Não? Conhecem, né? Então, agora a gente combina as duas coisas. Aí põe tudo numa tabela só. Correto positivo é a sensibilidade, é o poder. Correto negativo é a especificidade, é 1 menos alfa. Falso positivo é isso aqui, é 1 menos a especificidade, e é o erro do tipo 1, valor P, nível de significância. Tá? Aí quando você diz que o valor P é 1 menos isso aqui, aí você mostra que o valor P não é a Brastemp que todo mundo acha. Entendeu? É mais de uma estatística descritiva, dizendo lá jogar fora, mas é alguma coisa que te ajuda. Melhor ainda é você calcular a razão de verossimilhança dessa hipótese contra a outra. Você tem a razão, pelo menos. Você tem quantas vezes uma coisa tem mais chance do que uma outra. Você não sabe o valor da probabilidade dela, mas você sabe que a chance dela ocorrer é 3 vezes maior do que a do outro ocorrer, por exemplo. E aqui, o menos a sensibilidade é o erro do tipo 2. Bom, aí ensinar verossimilhança. Suponha que um medicamento foi utilizado em 10 pacientes. E destes,
7 ficaram curados. Se soubermos a eficácia, a probabilidade de curar, né, a gente pode calcular a probabilidade de obter X curas em 10 pacientes. É isso aqui. Isso é uma função de probabilidade. Tá? O problema é que a real eficácia P deste medicamento é desconhecida. Então, definimos a função de verossimilhança. O valor da verossimilhança de cada valor de π é este aqui. Parece se você tem de 7 ficaram curados. Tá? Então, isso é a função de verossimilhança. Que é diferente, não é uma probabilidade. Bom, então se você olhar aqui, se eu fizer vários fatores de P, tá? Eu tenho essas probabilidades. Tá? E se eu agora tenho 7 pacientes, a função de verossimilhança, a gente olha nessa direção. A gente pode dizer que uma é o dual da outra. E aqui o estimador de máxima verossimilhança, que é o 0,7, que a gente já no início que era uma boa estimativa. Certo? Então, essa é a maneira que eu tento explicar essas coisas lá para os médicos. Tá? Bom, o que é a razão de verossimilhança? Corresponde a quantas vezes um valor determinado é mais plausível que o outro. Então, eu olho naquela tabela, tá? E olho a função de verossimilhança do 0,7 para a função de verossimilhança do 0,5. Então, aqui eu já tenho um pouquinho menos de incerteza do que significância. Eu sei agora que o 2,67 é 2,28 mais provável do que isso aqui, tá? Do que o 5. Tá? Então, a razão de verossimilhança dá um pouco mais de informação do que apenas menos a especificidade ou o valor P. Tá? E aí vamos para a inferência bayesiana. Bom, o teorema de Bayes transforma a crença prévia, quer dizer, a distribuição a priori, ou a prevalência antes do teste, ou o risco inicial, tá? Através da verossimilhança, que é os dados, o resultado do teste, tá? E uma crença posterior, que é a distribuição posterior, a prevalência após o resultado do teste. Vamos considerar o mesmo caso do remédio experimental, mas que você tem 6 médicos com crenças prévias na eficiência do remédio. Tá? Então, a gente tem uma distribuição a priori sobre a eficiência do remédio. Então, você tem essa distribuição a priori, tá? E o que você faz? Você põe essa distribuição a priori aqui, vai naquela tabela, pega o valor para 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 na horizontal, tá? Na horizontal, e multiplica a priori vezes a verossimilhança e padroniza, divide por pontos 1,63, você tem a distribuição posterior. E o estimador de máxima probabilidade a posteriori é esse valor aqui. Tá? Que é diferente do outro. Aqui eu usei a informação dos médicos e a dos dados. E lá só a informação dos dados. Tá? Então,
E aí existe uns nomogramas, tá? Em que você, eu não vou falar muito sobre ele, mas você tem essa probabilidade a priori da doença dado o teste, você tem a razão de verossimilhança e tem a probabilidade da posteriori, depois do teste. E aí você supõe isso aqui, você passa uma reta e acha, dado a razão de verossimilhança, você acha a posteriori, usando esse nomograma. Tá? Bom, e uns resultados, um artigo muito citado de inferência Bayesiana, que é o artigo do Edward Lindemann e mais não sei quem, uma revista de ciências políticas, parece que é um dos artigos mais citados, e também os trabalhos recentes do Berger. Não sei se vocês tiveram oportunidade de